Bom, falando agora sobre o processo de unificação da Alemanha. Bom, tanto a Alemanha quanto a Itália, que a gente viu no outro vídeo, até metade do século XIX, estavam divididos segundo as determinações do Congresso de Viena, ou seja, em vários pequenos estados independentes sob influência de potências estrangeiras, no caso aqui da Alemanha, sobre uma enorme influência do Império Austro-Húngaro, no caso do norte da Itália, também sobre uma enorme influência do Império Austro-Húngaro. Então, e a gente pensa que esse processo de unificação ele tem uma influência muito grande daquelas ideias da Primavera dos Povos, ou seja, a união de todos os povos dentro de um país, dentro de uma nação, ou seja, o nacionalismo surge com força, ele ganha força dentro daquele cenário. Né? Também há uma enorme influência das revoluções burguesas, até mesmo porque o processo de unificação da Itália há essa imposição do reino do Piemonte e Sardenha dentro de uma lógica burguesa, e o da Alemanha também. O processo de unificação da Alemanha vai ser totalmente vinculado aos interesses de uma burguesia bastante moderna do reino da Prússia, um reino moderno, um reino desenvolvido, se comparado aos outros reinos, outros estados que existiam ali na região da Confederação Germânica. Bom, a Alemanha antes era o Sacro Império Romano Germânico. Napoleão Bonaparte transformou aquela região em Confederação do Reno. O Congresso de Viena de 1815, logo após as derrotas de Napoleão Bonaparte, transformou aquela região em Confederação Germânica. Essa Confederação Germânica sofreu uma enorme influência do Império Austro-Húngaro. E dentro desta Confederação Germânica, destaca-se aqui o Estado da Prússia, o Estado bastante moderno, que vai criar esse projeto de unificação da Alemanha, a partir de uma lógica da burguesia prussiana, que da mesma forma que a burguesia do Piemonte Sardenha, tinha plena consciência de que quanto maior o território, maiores serão as possibilidades econômicas para aquela burguesia. Ou seja, via no nacionalismo uma forma de ampliar seus lucros e suas possibilidades econômicas. Então, pensando aqui na Prússia, a primeira ideia, o primeiro projeto dessa unificação se chama Zollverein. O Zollverein era uma união aduaneira. A ideia era quebrar as barreiras alfandegárias, facilitar a circulação de capitais e, sobretudo, a circulação de produtos dentro de um comércio internacional entre os estados que pertenciam à Confederação. O Zollverein seria exclusivo dentro da Confederação Germânica. Então, a primeira medida tomada dentro dessa lógica da unificação, o primeiro passo a ser tomado foi a construção do Zollverein. Okay? É importante destacar que tudo isso tem uma lógica burguesa. A ideia é ampliar as possibilidades econômicas da burguesia industrial da região da Prússia. E para isso, a construção do nacionalismo, que é tão importante para a formação do que vai ser a Alemanha, vai ser a guerra. Por isso que o título da aula, como a gente começou ali atrás, é justamente falar dessa questão das guerras. Ou seja, se a gente quer pensar nessa lógica da Alemanha, ou seja, a gente tem que pensar na Alemanha pela guerra. O Império Alemão, a guerra e a guerra. Porque a Alemanha só vai ser formada dentro da lógica da Alemanha a partir da guerra. Tudo bem, gente? É muito importante a gente perceber isso daí. Então, o nacionalismo para a construção da Alemanha vai ser construído a partir de uma série de conflitos, a partir de uma série de guerras. Destacando aqui a figura do senhor Otto von Bismarck. A lógica dessa questão do nacionalismo pela guerra vem do Bismarck. Ministro, né, do rei da Prússia, Guilherme I, o Bismarck vai ser o indivíduo que vai criar esse projeto, otimizar, pragmatizar esse projeto da Prússia dentro dessa unificação em meados do século XIX até a década de 70 do século XIX, até 1870, 1871. Lembrando que ele fala em nome de uma burguesia monarquista da região da Prússia. É importante a gente sempre lembrar que é um projeto burguês. Bom, a gente tem aqui a Primeira Guerra, a Guerra dos Dois Ducados, um conflito que vai envolver aí a Prússia junto com a Áustria, que vai colaborar nesse conflito, com a participação de muitos estados da Confederação Germânica, pela região de dois ducados, duas regiões que pertenciam à Dinamarca. Conflito esse que foi vencido pela Prússia e pela Áustria e que logo em seguida vai gerar um outro conflito, que é a Guerra das Sete Semanas, justamente entre Prússia e a Áustria, até mesmo porque há aí uma incompatibilidade dentro das possibilidades de quem vai ficar com esses dois ducados. A Prússia anexa esses dois ducados, a Áustria queria ter acesso a eles, o que gera um conflito muito grande entre Prússia e Áustria. Conflito esse vencido também pela Prússia. Agora, o grande conflito que encerra esse processo, que consolida esse processo de unificação dos povos germânicos, a vitória das guerras, o orgulho da vitória, é sempre importante para a construção desse nacionalismo, pelo menos do ponto de vista do Bismarck, é a Guerra Franco-Prussiana de 1870 até 1871, uma guerra que vai envolver
evidentemente, os povos germânicos da Confederação Germânica contra os franceses do Napoleão III, do Luís Bonaparte. Esse conflito nós tivemos aí a vitória alemã, o que é extremamente importante para a gente pensar, e dentro dessa vitória alemã nós temos aí como indenização, a França foi obrigada a pagar 2 milhões de libras esterlinas e ainda ceder a região de Alsácia-Lorena, uma região de fronteira da França com a Alemanha, para a Alemanha. E justamente na festa da vitória da Alemanha sobre os franceses, que aconteceu ali na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, lá na França, os povos germânicos aí acabaram ovacionando o rei Guilherme I da Prússia como sendo o rei de toda a Alemanha. Portanto, concluindo, meus queridos, o que a gente tem que pensar? A Alemanha surge a partir de um projeto da Prússia, um projeto burguês. E a construção do nacionalismo, o sentimento do alemão vem através de uma série de conflitos. A Guerra dos Ducados contra a Dinamarca, a Guerra contra a Áustria e a Guerra Franco-Prussiana, uma batalha extremamente importante, uma guerra extremamente importante que vai oferecer para os alemães um gigantesco orgulho. Porque, afinal de contas, a maior influência militar da Europa era o Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, que foi vencido e, não obstante vencido, humilhado pelos alemães nesse conflito aqui. Então é muito importante a gente destacar isso. Agora, vale destacar também que, para o francês, essa derrota e a forma como os alemães vão lidar com a vitória, ou seja, forçando a uma indenização, forçando a entrega da Alsácia a Lorena e, sobretudo, festejando dentro do Palácio de Versalhes, leva os franceses a construir um enorme sentimento de revanche, que só vai ser resolvido lá na frente, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, isso daqui ainda vai trazer consequências militares para a Europa bastante drásticas que a gente vai sentir lá no século XX, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, né, esse revanchismo do francês contra o alemão. E a Alemanha, logo depois disso, ela consegue aí uma unificação gigantesca, até mesmo porque a burguesia tinha esse projeto. A nobreza, que tinha uma mentalidade burguesa lá na Alemanha, também tem esse projeto de unificação. Os camponeses estão orgulhosos da vitória, assim como os trabalhadores, os operários, também sentem orgulho dessa vitória, desse processo de unificação. Portanto, é uma revolução bastante intensa essa unificação da Alemanha e que leva esse povo todo a se unificar num projeto de crescimento. E exatamente isso vai acontecer. Logo depois da unificação, nós temos um rápido desenvolvimento da Alemanha que inclusive vai desestruturar o equilíbrio econômico e político da Europa. Rapidamente a Alemanha vai estar competindo de igual para igual com a Inglaterra e com os Estados Unidos da América, levando a esse desequilíbrio, levando a conflitos com a Inglaterra. Tudo isso daqui, na verdade, a gente pensa como uma causa do que vai ser mais para frente a Primeira Guerra Mundial e, obviamente, também a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o processo de unificação da Alemanha é extremamente importante para a gente compreender as dinâmicas geopolíticas da Europa durante o século XX.